meu estudo de montagem, ele sempre passou pela especificidade da linguagem cinematográfica. Eu fiz muita montagem, eu tenho uma experiência da prática da montagem bastante significativa. Durante muitos anos eu fui montadora. Eu não penso só a montagem como teoria, eu penso a montagem como prática também, e na sua relação entre a teoria e a prática. Porque como eu montava, então para mim um pensamento sobre a montagem, ele passava pela prática. E as coisas surgiam de uma maneira mais... orgânica. Mais orgânicas, exatamente, você usou uma palavra super adequada. E uma concretude da linguagem que outras pessoas que só se dedicam à teoria não têm. Montagem é linguagem. Ela é estruturante da linguagem. A montagem, ela cria sentidos dentro da linha eisensteiniana de pensar a teoria da montagem como criadora de sentidos, o que vai muito além de simplesmente, digamos, juntar partes de um filme, né? No entanto, quando você junta essas partes, você está criando sentidos. E novos sentidos se formam quando você junta dois planos. E esses dois planos a outros e assim por diante. Primeiro, te dizer que a teoria do Eisenstein é extremamente atual. Ela nunca envelheceu. Né? Porque justamente a montagem ela é em parte intrínseca do fazer cinematográfico e audiovisual. Quer dizer, hoje em dia, o conceito de audiovisual se coloca de uma maneira mais abrangente. Muitas das coisas que o Eisenstein previa na sua teoria estão sendo possíveis de se configurarem neste momento a partir da digitalização, a partir das novas tecnologias, coisas que ele vislumbrava como possíveis de serem feitas e que na época não existia tecnologia para tanto, hoje são feitas. Montagem griffiana também pode te levar a pensar. A teoria eisensteiniana ela sempre esteve vinculada a um cinema mais experimental e a um cinema de vanguarda. No entanto, o cinema clássico sempre foi beber no cinema de vanguarda para, digamos, trazer novidades para o cinema clássico. Né? Quer dizer, há uma relação importante que se cria em toda a história do cinema entre o cinema experimental e o cinema de vanguarda e o cinema clássico. O Griffith, os soviéticos, Eisenstein, Kuleshov, Pudovkin, tiveram conhecimento dos filmes de Griffith. E foi a partir do conhecimento que eles tiveram do filme de Griffith que eles começaram a pensar numa criação de uma linguagem cinematográfica que fosse... que se diferenciasse de uma narrativa clássica no sentido de que o filme fosse um espelho da continuidade que existe na vida real, entre aspas. Né? Quer dizer, um espelho de uma ação, né, em continuidade. O que eles, a partir do conhecimento de Griffith, eles dizem, não, o cinema, temos que buscar no cinema, isso o Eisenstein dizia muito, temos que dar ao cinema o estatuto de arte. E para dar ao cinema de estatuto de arte, nós temos que pensar o que pode ser de específico na linguagem cinematográfica e não simplesmente o cinema estar buscando um encontro com o real. Né? Na história do cinema, você tem momentos que, por questões industriais, digamos assim, se valorizava isto ou aquilo, por questões industriais ou por questões anti-industriais. Então, você teve o período do cinema hollywoodiano que valorizava a figura do produtor, o produtor era tudo, e aí você tem, a partir da década de 60, o cinema francês, principalmente, a Nouvelle Vague, valorizando o autor que está mais próximo do diretor, da ideia do diretor, em contraposição aos cinemas de produtor hollywoodiano. Então, nesse jogo, o foco sempre foi mais forte em relação ao diretor-autor
do que as outras funções. Muitos grandes diretores também eram montadores, porque o bom diretor ele tem que ter uma experiência importante de montagem. Isso é algo que o montador diz, né? O diretor às vezes não concorda, mas o montador concorda. Existe também uma tradição de reverenciar alguns diretores de fotografia fundamentais e da relação que se cria importante entre o diretor e o diretor de fotografia. Mas a mesma coisa na montagem. Você tem grandes montadores que foram e são fundamentais para aquele diretor, no diálogo com aquele diretor, para a criação daquele filme. Então, todos os grandes diretores, eles têm um grande montador que trabalha junto. Agora, por que várias vezes já me perguntaram em todos esses anos, por que nos créditos de um filme o que sobressai é o produtor, é o diretor. E o montador fica lá junto com... Tem lá a sua cartela também, às vezes sozinho, mas ele não é tão valorizado quanto é o diretor ou quanto é o produtor. Mas é um pouco isso, quer dizer, um pouco esse jogo que se instaurou na história do cinema, esses poderes econômicos e políticos que acabaram levando a que se configurasse dessa maneira. Mas isso não significa que o montador não seja tão importante quanto. E você pode pensar um pouco na história do cinema, você tem filmes com excelentes montadores e que, a gente costuma dizer no nosso linguajar, salvaram o filme. Que lhe receberam um material com problemas e o montador construiu um filme a partir desse material com problemas. Isso é verdade. Pouco se sabe, porque não é isso que vai para o senso comum, mas isso é verdade. Assim como o mau montador destrói o filme, ele também pode destruir um filme. Se não for um montador criativo, se for um montador que simplesmente cola pedaços, você vai perceber isso no filme. Porque o diretor sozinho não dá para ele externar toda a criatividade no filme se ele não tem junto com ele trabalhando um diretor de fotografia, um diretor de som, um sound designer, um diretor de montagem que tenham a mesma capacidade criativa que o diretor tem que ter.